Nós estamos de volta com o VerTV, que hoje comemora 6 anos no ar. E nós estamos nesse programa especial debatendo o próprio VerTV e a crítica que se faz da TV. Um dos programas do VerTV, ou vários programas, várias edições do VerTV, discutiram a questão das concessões para emissoras de televisão. Concessões outorgadas pelo Estado em nome da sociedade, que tem no Brasil a duração de 15 anos. É um tema pouco discutido ou quase nunca discutido pela televisão brasileira. Uma das pessoas, um dos convidados que tratou desse assunto foi o professor Valério Britos, da Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o professor Valério e depois a gente fala um pouquinho sobre este tema, que foi um tema que foi trabalhado pelo VerTV ao longo desses 6 anos. Vamos ouvir o professor Valério Britos. Né? O papel da agência reguladora, que me parece que tem que ser uma agência muito clara na sua autonomia, dentro do que é possível de autonomia no mundo de hoje, né? Na medida em que ela, pelo menos, represente a diversidade de interesses que estão nos países, né? Seja dos próprios empresários de radiodifusão, evidente, né? Eles são operadores e outros agentes de mercado têm que estar, esse tipo de voz tem que ecoar lá dentro, a voz da sociedade civil, do telespectador, do consumidor, dos grupos sociais que têm demandas a levar e do próprio Estado como agente concessionário e fiscalizador desse processo como um todo. Essa agência que deveria ser autônoma, né, e de alguma maneira dar conta dessa diversidade, com mandatos muito claros, muito estipulados, não coincidentes com o mandato do Executivo Federal, parece muito claro isso também. Ela pode ter vários papéis. E no caso, parece que é mais oportuno e que vem se discutindo nesse momento é que essa seja uma agência reguladora da radiodifusão, que ela possa controlar o processo de outorga, de fiscalização, né, de como essa concessão vai ser desenvolvida e como depois, possivelmente, ela pode ser renovada ou eventualmente cassada a qualquer momento e que tenha, na verdade, um conjunto de o que chama de cadernos de encargos, e esses cadernos de encargos serão fiscalizados, são compromissos públicos. Orlando, o que o Valério está falando aqui, nós começamos a falar no primeiro bloco, quando eu fiz a relação entre a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania com os órgãos reguladores que existem na Europa e nos Estados Unidos. Ele está se referindo aos órgãos reguladores que têm o papel de fiscalizar, não só de fiscalizar, mas também de acompanhar o processo de outorga. Você não acha que numa nova lei de meios para o Brasil deveria incluir a existência do órgão regulador, porque sem ele fica muito difícil. Aí a gente corre o risco de cair na censura. Ou não se faz nada, ou se cai na censura. E o órgão regulador seria um intermediário, né? Então, só para a gente não perder de vista, a censura existe por parte dos concessionários. Eles decidem quem pode e quem não pode aparecer. Então, eles censuram. Quer dizer, essa história de que o Estado é que censura, hoje é justamente o oposto, né? A gente não pode perder de vista que nós tivemos alguns políticos censurados pelas emissoras de televisão, né, na história desse país. Então, governador Leonel Brizola. O governador Leonel Brizola, né, e tantos outros que tiveram também problemas dessa natureza. Então, é um órgão regulador, como nós temos para o regulador para a energia elétrica, para telecomunicações, para a aviação, também é cabível para os meios de comunicação. E lembrar que aqui no Brasil nós temos um problema gravíssimo, né? Quer dizer, o poder concedente, então, se o poder concedente dá uma concessão para uma linha de ônibus, e se a empresa de ônibus não estiver atuando a contento, o poder concedente revoga a concessão. Nos meios de comunicação, o Estado é o poder concedente, mas ele não pode revogar a concessão. A concessão só é revogada por 3/5 do Congresso Nacional, que é quase impossível. E voto aberto. E voto aberto, que é quase impossível. Ou através de uma decisão judicial, que praticamente é impossível também. Então, um órgão regulador seria extremamente importante, tá? Primeiro, porque nós iríamos delimitar exatamente o que tipo de concessão, qual o período da concessão, o que deveria, né, o que se enquadra essa concessão. Que serviço deve prestar. Que serviço deve prestar, né? Nós teríamos em conta que deixaria as concessões de serem renovadas pelo próprio Congresso, que a grande maioria dos parlamentares são proprietários de concessões. Então, eles mesmos votam, né? Eu fiz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia. Você não tinha televisão, não? Não tinha televisão. Eu tinha um radinho a pilha, mas
E assim, quero fazer justiça aqui à deputada Luísa Erundina, né, que ainda trava essa luta no Congresso Nacional, né, contra esses privilegiados que são os donos da concessão, não cumprem estritamente o que diz a Constituição Federal, mas renovam as suas próprias concessões. Então, o órgão regulador seria extremamente importante nessa perspectiva de a quem se dá a concessão, né, o prazo, qual é o objeto da concessão, e quem não cumprir estritamente o objeto, teria um conjunto de sanções. Mas teria que ser pessoas eleitas, né, para desempenhar efetivamente essa função, não coincidindo, como o professor coloca claramente, com o mandato. Porque, caso contrário, nós vamos continuar vivendo sob a censura dos concessionários, né? Quer dizer, se o concessionário acha que o filme produzido pela produtora independente tal vale a pena, ela exibe ou não. Porque não é só a questão política, né, dos políticos que podem aparecer ou não, mas a questão cultural. Que tipo de cultura pode aparecer nos meios de comunicação? Né? Quer dizer, eu que sou concessionário, eu decido. Né? Quer dizer, o que o povo vai, o que o povo brasileiro pode ver. Uma das coisas assim que eu acho mais absurdas, né, eu pelo menos gosto muito do sotaque nordestino. Você tem uma padronização hoje, né, dos jornalistas que eles têm que falar o misto do paulista com o carioca. Né? Então, se nós observarmos nas emissoras, né, as pessoas mesmo, né, da cultura nordestina, elas têm que perder o sotaque para falar esse misto de paulista com carioca, porque essa virou o padrão, né, global, ideal. Então, esse modelo que possibilita os concessionários a fazerem a censura tem que terminar. Orlando, um outro tema que também foi debatido ao longo desses 6 anos de Ver TV, constantemente, diz respeito à publicidade infantil. Vamos ver um trecho aqui da advogada Isabela Henriques, do Instituto Alana, que trabalha exatamente sobre esse assunto, da publicidade voltada para crianças. Vamos ouvir a Isabela. Nós acreditamos que nenhum tipo de publicidade, seja de alimentos, de produtos infantis ou mesmo de automóveis, enfim, que a criança não deveria ser destinatária de nenhum tipo de publicidade, de mensagem comercial. No caso dos alimentos, o problema é ainda mais grave, porque nós temos, como foi dito aqui, alarmantes índices de obesidade e também obesidade já na infância. Nós já temos hoje índices de obesidade infantil no Brasil que chegam a mostrar que nós temos 15% das crianças brasileiras já com obesidade e esses são dados do Ministério da Saúde. Então, esse é um problema muito grave. Você falou aqui, né, no primeiro bloco sobre a adultização, não sei se essa palavra existe, mas... Nós inventamos. Nós inventamos agora. O Guimarães Rosa inventou também, não tem problema. As crianças sendo tratadas como adultos, né? E mais do que isso, a questão da sexualização precoce. Isso. Não é? Eu acho que a Isabela tocou nisso. Eu gostaria de ouvir um pouco você mais um pouquinho sobre essa questão. Né? Como é que as etapas da vida acabam sendo encurtadas por esses fatores externos? Eu acho que é importante a gente pensar que a criança ela é constituída, né, no ambiente cultural onde ela está inserida. Então, portanto, os valores que vão estar presentes no seu processo de desenvolvimento são os valores que estão circulando na sociedade. Não só a televisão, né? A gente também não pode considerar que a televisão é o único veículo de constituição da cultura, né? E de constituição dos valores, mas é um veículo importante, quer dizer, um veículo que tem hoje uma amplitude, um acesso da criança muito rápido. Qualquer criança de 2 anos pega o controle, liga a televisão e está assistindo. Né? Então, esse lugar que a televisão passa a ocupar dentro da cultura vai fazer com que a gente tenha que se preocupar também com que valores estão sendo transitados e produzidos nesse espaço de divulgação. A questão da sexualização, né, precoce, essa questão também da propaganda, acho que foi muito bem colocada, né, pela colega, quer dizer, a propaganda em si, ela tem como objetivo o consumo. Vender, né? Então, ela sempre vai ser apelativa. Então, não tem uma mais apelativa, uma menos apelativa. Ela é apelativa, quer dizer, pela própria natureza... Apela para o consumo. Pela própria natureza da sua Constituição. Então, o que a gente pode é pensar em espaços de regulação que
que fossem pensar com a criança como seriam esses espaços de regulação, porque isso é uma coisa delicada, até do ponto de vista até do adulto. Como se faz isso? Que estudo se tem sobre essa temática? Há pouca coisa ainda no mundo inteiro, né? E a questão no Brasil dessa sexualização precoce da criança, que também é um elemento bastante cultural. Né? Quer dizer, a criança ela está exposta hoje a programas chamados os grandes programas de televisão que passam aos domingos, né? Que são veiculados de auditório e tudo mais, onde todas as cenas, né, de erotismo se fazem presentes em todo momento. Então você vê as crianças imitando, né, muitas vezes ato sexual, imitando coisas em músicas. Uma das músicas que agora está super na moda, né, prevê isso e tem um movimento, e a criancinha de 3 anos, 4 está fazendo, não está entendendo por quê, mas está fazendo. Então, eu acho que esses temas têm que ser objeto de discussão dos pais. Né? Quer dizer, nós, enquanto pais, enquanto sociedade, temos também que nos apropriarmos disso e não acharmos isso natural. Não acharmos que é natural a criança consumir, que é natural a criança ver um programa desse e entender o que está acontecendo, ou então inibir perguntas, né, que venham depois dessa e que o pai fala, não, isso não é para você e tal, mas ele já assistiu. Já assistiu, né? E fica com aquela minhoca. Exatamente. Ô, Gilberto, isso na história, a história não mostra essa discussão, né? Por exemplo, desses 2 temas que a gente acabou de falar, concessões e propaganda para criança. Mas é algo que chama bastante atenção, e eu vou voltar na ideia da crítica da TV no Brasil, porque a gente, quando pensa na história da televisão, onde há um espaço da crítica da televisão, a gente tem que pensar que, quando a gente se pronuncia sobre a TV, a gente tem que levar em consideração a responsabilidade social do meio. E, quando é uma concessão pública, isso salta aos olhos, né, digamos assim. Né? Então, portanto, a gente tem que ter muito em mente a ideia de que, quando a gente quer uma TV de qualidade, né, a gente tem que pensar nos mecanismos, né, para que isso possa ser construído. E a regulação, ela entra nesse debate. Né? Basta a gente pensar em alguns casos recentes de abuso da programação. Né? Eu me lembro do sequestro do ônibus, que culminou no assassinato do Sandro, né, que gerou uma longa-metragem, isso, no Rio. Agora, no caso também que voltou, da Eloá, em que a TV coloca na sala de estar e os outros espaços, de uma maneira natural, cenas de violência, né, participando ali, inclusive as decisões dos policiais são pautadas pela posição da câmera, né, e isso tudo está, como a professora falou, naturalizado. A gente tem que desconstruir isso. É o papel da crítica e de uma história da televisão atentar para esses momentos. Né, e a gente observa que, quando não há efetivamente uma regulação, se abre espaço para esse tipo de comportamento das imagens. Só que essas imagens não podem realmente serem naturalizadas. Elas têm que tem que criar um espaço oficial e institucional de debate. Tanto é que eu acho que é preciso colocar a televisão como pauta na sala de aula. Né? Na sala de aula e haver órgãos institucionalizados abertos a esse debate. Sim. Eu acho que a história, por exemplo, a história crítica da TV não tem que ser uma disciplina dos cursos de comunicação, tem que estar no ensino médio e no ensino fundamental, porque a criança e o jovem têm que olhar criticamente a TV. Ele não tem que aprender apenas a ler a literatura, não é? A olhar objeto de arte. Ele tem que aprender a ler criticamente o objeto de televisão, que está na casa dele. Né? Eu acho que a psicologia tem um papel fundamental nessa discussão. Né? De mostrar que a importância, quer dizer, quais são as consequências dessa relação que ele acabou de falar, das crianças expostas à televisão longas horas por dia, não é isso? Eu acho que esse é um debate em todas as áreas, né? Você falou a questão da escola, a questão nas igrejas, né? Hoje as crianças frequentam os espaços religiosos desde muito cedo, nos espaços sociais, quer dizer, acho que todas essas instâncias seriam fundamentais de alguma forma abordarem essa crítica à televisão, porque se essa questão não for posta, né, como um problema da sociedade, como uma questão
sobre a qual a sociedade tem que se debruçar, e todos os seus segmentos, né, nós vamos continuar nesse lugar de naturalizar, de achar, isso está passando na televisão e eu estou assistindo. Né? Fica por isso. Você me permite, rapidamente, mas é óbvio que nós vamos esperar que as próprias concessionárias vão provocar esse debate. Aí eu acho que o Estado tem um papel fundamental, né? Quer dizer, a TV pública tem um papel fundamental, e aí o VerTV vem cumprindo esse papel no sentido de propiciar esse debate na sociedade. Porque quando se avança na perspectiva da democratização dos meios de comunicação, do controle social, né? De você ter um órgão regulador, aí você vê as emissoras fazendo uma autopropaganda, dizendo aqui nós produzimos programas de qualidade e sem nenhum custo para a sociedade, né? Inclusive colocando artistas de renome para fazer esse trabalho. Quer dizer, é um contra-trabalho, né? É um processo contra-educativo da sociedade, né? E que se nós não tivermos, por outro lado, o Estado com a sua força para estimular esse debate, para estimular o debate nos meios de comunicação, na escola, em todos os demais espaços, obviamente nós vamos perder essa batalha com as concessionárias. Né? Porque senão fica algo até muito cômodo, né? Como que se tudo isso é só responsabilidade da sociedade. Não. A sociedade tem o seu papel, mas o Estado tem que cumprir esse papel, mas com coragem, com vigor, no sentido de possibilitar que a gente faça esse debate de forma mais pública e mais ampla possível. Muito bem, Orlando. Mais um intervalinho. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos em seguida com o VerTV, que faz hoje 6 anos, completa hoje 6 anos no ar, discutindo a crítica da TV. Nós voltamos já.